Meus queridos amigos de cada dia, membros da Sociedade dos Oprimidos da Casta Brasileira, estou aqui de volta nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, para lhes falar do tema que eu tenho abordado sempre: o regabof de Londres e Madrid, decidindo sobre o voto do Brasil. Olha só. Bom, meu amigo, de todo o dinheiro liberado pelo Ministério da Saúde entre janeiro e abril, 61% de recursos foram destinados aos congressistas. É o desgoverno Lula-Lira em ação. O juiz Paulo de Almeida Sorce mandou Lula tirar do ar seu pedido de votos para o candidato do PSOL num show do Dia do Trabalhador em São Paulo, patrocinado pela Secretaria de Comunicação do governo e pela Petrobras. Vamos falar disso tudo e de algumas cositas mais. Bom, eu quero dizer que eu também não aguento mais falar desse problema lá dos ministros do Supremo passeando em Londres e agora indo para Madrid, em hotéis de luxo, às custas de indústria do fumo, entre outros, que tem, como é que se diz? Discussões no Supremo, processos para serem julgados pelos beneficiários desses bons banquetes no exterior, né? Eu quero agradecer muito a você que continua aqui comigo, quero dizer que continuo aqui também firme com você, defendendo o povão que paga os impostos escorchantes para sustentar os desgovernos e os desmantelos da casta aristocrática e autoritária do Brasil. Olha, meus amigos, eu tenho que repetir uma notícia dando um pouco mais de detalhe para vocês verem o absurdo que tem acontecido na Europa, enquanto no Brasil a gente não sabe, não é informado de nada, não há ninguém capaz de contar o que está acontecendo nesses encontros, né? A British American Tobacco, você viu que é britânica e americana, então é o capitalismo em toda a sua expressão. Mas você conhecia com um nome muito mais prosaico, era a antiga Souza Cruz. A Souza Cruz que fabricava os cigarros Continental, Hollywood, lembra? Pois é, agora tem esse nome sofisticado e é um dos patrocinadores, talvez o único, quem é que vai saber, do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, reunindo ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades do desgoverno Lula-Lira, juízes de outras cortes superiores e representantes de empresas privadas no luxuosíssimo hotel The Peninsula, em Londres, na Inglaterra, né? A multinacional da indústria do tabaco tem pelo menos 2 processos. Dois processos na Suprema Corte e é parte interessada em outra ação sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que é um dos beneficiários. Dias Toffoli estava junto dos Gilmar Mendes, para variar. Bom, Gilmar Mendes está sempre na jogada. E no Supremo, que é o Alexandre de Moraes, lá no encontro de Londres. Agora temos uma sequência em Madrid com novas denúncias a fazermos a respeito. Vamos ao que interessa, porque até domingo tem mais, né? Com ele viajaram e participaram Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, segundo relatou Wesley Galzo do Estadão. Nessa mesma reportagem do Estadão, diz que a referida empresa tem 2 ações no Supremo e integra a associação que é parte interessada num processo relatado por Dias Toffoli. Ministros do STF não se manifestaram a respeito. A corte disse que não custeou passagens nem diárias. E aí? Quer dizer que eles não foram, porque não foi pago pelo nosso bolso? O organizador do evento disse que mantém parceria com empresas privadas há 20 anos. Sim, and so what? Diríamos na língua que eles falaram no domingo lá. A BAT Brasil afirmou que ter parceria com o grupo há 15 anos. As diárias do hotel de Península, segundo a reportagem do Estadão, ali variam entre 800 euros, libras, o que significa R$ 5.135, 8.600 libras, o equivalente a
R$ 51.995. Assuste-se. Procurado pelo Estadão, o Supremo afirmou que não pagou diárias previstas para custear hospedagem e outras despesas. O Estadão mandou questões para os escritórios de Toffoli, Gilmar e Moraes, mas não obteve resposta. Eles continuam, nem a pau, disse o Alexandrão. Então mesmo, pois é. A principal dúvida é por que o encontro sobre o voto na nossa precária república, que pode ser chamada também de ré privada, brasileira, ocorreu em Londres, capital do Reino Unido. É uma monarquia. Lá é o rei Charles III, parece até que está meio dodói, né? Pois é. E agora continua numa reunião em Madrid, que também é uma monarquia. A Espanha é uma monarquia constitucional, como a Inglaterra, mas é uma monarquia ao contrário do Brasil. Como é que vai discutir o voto republicano mal ajambrado e mal contado pela justiça eleitoral ao longo de séculos na Europa, em vez de discutir aqui mesmo, né? Já teve até quem sugerisse a Baixada Fluminense como lugar ideal, se os bandidos deixarem, né? O professor Conrado Rubner Mendes escreveu um artigo muito caprichado na ironia, Manifesto da Dignidade Aristocrática, na Folha de São Paulo, com um aviso: a Eurotrip de juízes e advogados viola a lei, mas quer civilizar o país. Olha só essa gente, hein? Olha, no meio daquela ironia toda, que eu me diverti muito aqui lendo com Isabel, o professor Rubner preparou para o nosso último parágrafo que eu vou ler para você. Nossa promiscuidade parece afetar a autoridade do STF para proteger liberdades constitucionais sob a mira dos extremistas, mas confiamos nos ministros que, por apego moralístico à ética judicial e à lei, recusaram o convite. Aos ministros que ficaram em casa, nosso afetuoso agradecimento. Próxima semana estamos de volta. Aquele abraço. E Zé Fini, para mantermos aqui o tom irônico do professor Rubner Mendes, né? Parabéns, professor. De todo o dinheiro liberado pelo Ministério da Saúde entre janeiro e abril, 61% foi destinado aos congressistas. A Presidência da República, a Secretaria de Relações Institucionais e a pasta não comentaram a liberação, porque estão aprendendo com os caras que foram para Londres e para Madrid, ninguém precisa comentar nada. Então, olha, fizeram isso, aconteceu no dia 26, sexta-feira da semana, faz uma semana, e até agora ninguém deu explicação nenhuma, e está por explicado, nem a pau é a única explicação que deu o Alexandre de Moraes. Roberto Macedo, grande economista, professor de economia, meu amigo pessoal, escreve um artigo, Pacheco e as quinquênias para juízes e promotores, e os quinquênios para juízes e promotores, lá no Estadão, né? Segundo o Roberto Macedo, num dos parágrafos do seu texto, muito bem postado, sobre a verba indenizatória, soube que os quinquênios estão sendo solicitados como indenizações para escapar ao teto da remuneração e evitar a incidência do imposto de renda. É a primeira vez que eu ouço dizer que quinquênio não é salário, mas indenização. Do quê? Do quê? Pergunta o Roberto, pergunto eu, pergunta o país. O juiz Paulo de Almeida Soaci mandou Lula retirar do ar seu pedido de votos para o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, feito em show financiado com R$250 mil pela Lei Rouanet e 3 milhões pela Petrobras, velha de guerra, sempre disposta a pagar as contas do PT, né? Eita, nós! O Lula pediu votos, isso é um crime, porque antecipa a campanha, e isso é proibido por lei. O magistrado determinou que o caso seja examinado pela análise do Ministério Público Eleitoral. O presidente da República tem 24 horas após a notificação para retirar a transmissão do YouTube. Ele já tirou a transmissão do YouTube. Agora, a punição é essa? É essa. Acostume-se com isso. Chegou no poder, entrou na casta, você é impune e acabou. Mude-se, vai para o Paraguai. Ora essa, tá bom? Meus amigos, agora vamos falar de realidade trágica, terrível. A barragem de 14 de julho, localizada entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, não suportou o grande acúmulo das águas de chuva dos últimos 4 dias e acabou rompendo, de acordo com a prefeitura da cidade, na tarde desta quinta-feira, dia 2, ou seja, hoje.
Houve ordem de evacuação das casas próximas e do local, desde que o risco iminente de colapso havia sido detectado. Até agora, 21 pessoas já morreram em todo o estado por conta dos temporais e mais vão ser ainda descobertos quando forem encontrados os que não se estão desaparecidos. A situação no Rio Grande é terrível. O Lula foi lá, olha, é preciso registrar isso. O Lula foi lá, contrariando, às vezes que houve outras tempestades, ele se mandou para o exterior, desta vez ele foi lá ao Rio Grande, prometeu ajuda, pôs-se à disposição. Olha, esse vídeo está sendo a sequência de um vídeo que eu fiz na quarta-feira, 1º de maio, no qual que eu encerrei lendo uma tradução que eu fiz de um poema do Paul Auster, grande poeta de New Jersey, nos Estados Unidos, morreu em Nova York aos 77 anos, portanto, morreu cedo, e que eu publiquei no meu livro de poesia reunida, Solos do Silêncio. Tem tido olha, eu fiquei muito feliz com a repercussão no X, com a repercussão aqui no canal, recebi muita gente de forma muito carinhosa, Zé Mário da Silva, lá de Campina Grande, que tem um programa maravilhoso de sugestão de leitura, disse que vai ler o poema e a tradução feita por mim. Aí fui procurado aqui pela Carolina Barreto, da revista que eu admiro muito, Continente, que era antigamente Continente Multicultural, lá de Recife, dirigida pelo Mário Hélio. A Carolina me ouviu e eu também escrevi uma coisa que eu tinha esquecido de dizer a ela, que eu vou repetir aqui para você. O câncer no pulmão de Paul Auster me privou de, enfim, tirar uma dúvida com ele. Teria seu poema In Memory of Myself, em memória de mim mesmo, sido inspirado no Song of Myself, de Walt Whitman, que li e repeti, e nunca cansei de ler, e passei a vida inteira reproduzindo, lá desde Campina Grande, passando pelo Rio, vindo para São Paulo. Eu parto com ar, sacudo minha neve branca, o sol que foge. Eu vou ficar sem saber. Eu sempre achei o tom do poema que eu disse para vocês ontem, que eu também reproduzi aqui no texto do vídeo anterior, de certa forma mostra uma influência, que foi reconhecida essa influência do Walt Whitman, mas eu não me lembro de ter lido em lugar nenhum que este poema específico, In Memory of Myself, seja inspirado, né, num belíssimo Song of Myself, que termina dizendo o seguinte: I will stop somewhere waiting for you. Eu pararei em algum lugar esperando por você. É uma declaração de amor maravilhosa, né? Eu quero terminar com ela e quero dizer a você que conto com a sua audiência, conto com a sua força e com seus comentários para melhorar isso aqui, né? Nossa relação. Direto ao assunto. Em pé.